Fala rapaziada, estamos aqui para analisar as cartas que acabaram de sair na nova expansão do Paralelo, a Deception. Vamos começar pelas cartas neutras e eu vou dar notas de 5 a 1, avaliando seu desempenho no competitivo, imaginando elas no cenário competitivo, certo? Aqui a gente tem a primeira carta do set neutro, ela é o especialista em reconhecimento. Ela é uma unidade de custo 1, 2 de ataque e 1 de vida. Curioso que o Deception ficou traduzido como falsidade, né? Mas tudo bem. Agrupamento, quando ela entra em campo, ela revela uma unidade inimiga com furtividade. Curioso que essa furtividade é uma mecânica que foi introduzida em peso agora na Deception, certo? É uma keyword que eu não gostei muito, para ser sincero, né? Mas interessante que ela aqui já então serve como um counter meta da própria keyword introduzida em Deception, né? Ela tira a furtividade de alguém e revela uma carta depositada, certo? Ela revela uma carta depositada. O que é interessante de nós observarmos nessa carta? Hoje em dia, nós temos o melhor drop 3 do jogo, é o pesquisador, né? E o pesquisador diz: toda vez que você revela uma carta, você compra uma carta. Então, como ela revela uma carta depositada, você consegue combar ela com o pesquisador. Então, eu consigo ver essa carta vendo o jogo em algum deck como Catarina, se for preciso counterar a furtividade, né? Então, ela consegue tirar um valor do pesquisador. Ok, agora a gente vai para nossa segunda carta do set neutro, que é o Rito de Redenção. O Rito de Redenção, ele é uma carta, um efeito, né, uma magia de custo 1 que bane um alvo inimigo que tenha sofrido dano, exceto o exemplar. O exemplar são os heróis do jogo, né? Ela é uma versão mais fraca da Dark Repose. A gente já tem uma carta que faz isso no Shroud. A diferença é que a do Shroud também bane exemplares, né? Eu consigo ver essa carta vendo o jogo no talvez no Algencor neutro. Dentro do próprio Shroud já tem deck Shroud que nem usa 3 Dark Repose, que é melhor do que ela. Então, no momento, eu acho que essa carta é uma nota. Opa, spoiler. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que essa carta no momento é uma carta nota 2. Ela é muito lenta para o nosso meta atual. Aqui nós temos o Acólito do Horizonte, né? Ele é uma unidade de custo 3, 2/3. O reunir tá errado aqui, é agrupamento. Quando ele entra em campo, ele banha uma carta da sua mão e compra duas cartas, né? Ele, por ser custo 3 e ter a mecânica de comprar carta, ele disputa o spot do deck com o Pesquisador, que é outra unidade neutra que também compra carta, né? O Pesquisador, ele é superior ao Acólito do Horizonte, porque o Pesquisador tem um a mais de vida. O Pesquisador pode te dar mais do que uma carta, pode combar com outras cartas suas. Por isso, por essa razão, eu vou dar ao nosso querido Acólito do Horizonte uma nota 3. Mas vale lembrar que o Acólito do Horizonte pode ver jogo sim em Shroud, porque você banir uma carta da mão para Shroud leva para sua singularidade, e além do mais, você pode banir cartas inúteis, tipo Take or Leave It, né? Que o Take or Leave It não é inútil, né? Ele pode ser muito forte, mas ele fica bricado na sua mão dependendo da situação. Então você pode banir essa carta bricada para gerar duas úteis, né? Dependendo do contexto do jogo. Assassino da Garra Negra, né? Uma unidade de 2 manas que tem 2 de ataque e 3 de defesa. O seu efeito é: jogadores não podem usar Paragons. Em algum momento eu pensei em dar nota 2 para ele, tá? Eu não gostei muito do nosso amigo assassino da Garra Negra. Opa, olha o spoiler. Deixa eu tirar aqui, beleza? Mas também eu entendo que pode ser que ele veja um jogo em algum momento. O problema dele é que ele disputa o espaço nos decks competitivos muito consolidado pelo Álvaro, né? O Álvaro, ele é uma criatura 2 manas 2/3 que toda vez que o inimigo usa uma magia, o usuário dele toma 3 de dano, né? Então, eu não sei exatamente se essa carta é tão melhor do que o Álvaro. Na verdade, eu não sei nem se ela é melhor do que o Álvaro, eu não gostei dela. Eu vou dar para ela uma nota 2,5, tá? Ela fica ali entre ser lenta e um dia pode ser que veja jogo. Agora, vamos para a nossa próxima carta aqui do set, que é a Hierofante do Horizonte. Aqui nós temos uma unidade de 2 manas, 1/1. Agrupamento. Quando ela entra em campo, veja a mão do oponente, bane uma carta até essa carta sair do campo. Então, basicamente, você vai olhar a mão do oponente e tirar uma carta dele enquanto essa criatura estiver viva, né? O problema é, com 1 de vida ela não vai ficar viva muito tempo, né? Então, essa carta aqui, eu não tenho dúvidas de dizer que ela é uma carta... uma carta nota 1, cara. Essa carta é muito ruim. Não consigo ver... não consigo ver utilidade nessa carta, para ser sincero. Um pistoleiro mata essa carta.
Então, vamos para a nossa próxima cartinha. Aqui nós temos a Punhalada, certo? Ela é um efeito de 2 manas, uma magia, que causa 2 de dano a qualquer alvo. E ela tem um lançamento de depósito 4. O que significa isso? Se você bancar ela, né, para ela ser uma energia, você pode jogar ela direto do banco, custando 4. Assim, ela é uma carta que pode ser que veja jogo num deck como a Catarina, que beneficia de aumentar dano de efeito. Essa versatilidade dela de lançar do depósito é muito interessante também, mas eu não vejo ela como uma carta que vai com certeza ver jogo. Eu vou dar para ela uma nota 3. Chegamos então no Rito da Perdição. O Rito da Perdição é um efeito, uma magia que custa 2 e você bane uma criatura de custo 2 ou menos. Cara, essa carta aqui ela vai ver jogo em muitos decks, como por exemplo o Algencor Universal, que não tem muita remoção. Ela pode ser que ela veja jogo no próprio Shroud, pode ser que veja jogo na Catarina, para ela eliminar criaturas de custo 2 chatos, como por exemplo o próprio Void Trapper, o próprio Álvaro, que é uma criatura de custo 2 forte que está no meta. Eu acho que essa carta aqui ela tem potencial sim de ver um jogo, portanto vamos dar a ela uma nota 4. Tá, galera, aqui a gente tem na nossa tela o Sentinela do Mercado Paralelo. O Sentinela do Mercado Paralelo é uma carta que vem dividindo opiniões, né? Ela tem um corpo muito forte, indiscutível, né? Uma unidade de custo 2, que é 4/4. Só que ela diz o seguinte: você não pode depositar unidades na sua mão. Da sua mão, transformar as unidades da sua mão em energia. O que isso diz na prática? Pode ser que ele brique a sua mão. Se você não tiver magias para bancá-la, você fica um turno sem energia e isso é muito ruim. Além do mais, ele tem esse outro efeito negativo que é, se ele bater na cara do oponente, ele perde 2 de ataque. Sendo assim, então, uma unidade que ela foi desenhada para lutar no campo, né? Para você tentar controlar a mesa. Eu acho que essa unidade ela é muito forte. Numa Catarina, ele pode vir eventualmente um 5/5. Mas com esse monte de efeitos negativos, eu vou dar para ele uma nota 4, certo? Vai ver jogo, eu acho, no deck de Algencor neutro, para fazer um corpo gigantesco para segurar o jogo, numa Catarina para lutar no campo. Pode ser que ele veja jogo em muitos decks diferentes, por esse corpo, por esse corpão, né? Lá ele. Aqui nós chegamos à nossa primeira relíquia a ser avaliada, né? É a Supervia da Informação. Ela é uma carta universal, como todas as outras, obviamente. Custo 2, uma relíquia. Coloque a unidade alvo no banco do dono, se possível. Caso contrário, desperdiça. Tá. Aqui, família, a gente tem um erro de tradução aqui que nós já vamos, inclusive, reportar, né? Eu achei estranho quando eu li ela em português. Ela em português fala uma coisa com um texto completamente diferente, né? Esse aqui é o texto correto dela. No começo de cada turno, cada jogador compra uma carta a mais. O que isso significa na prática? Você vai pagar 2 manas e o seu oponente vai comprar uma carta primeiro do que você. Só quando chegar no seu turno, você vai tirar algum valor dessa habilidade dela. Então o que pode acontecer? Tu pode descer ela, gastando 2 manas da sua rodada, vira pro turno do oponente, ele vai comprar uma carta extra, e ainda pode ser que ele destrua sua relíquia com uma remoção e você acabe não comprando nada, você tem tirado um valor 0. Gastou mana, gastou recurso para dar uma carta para ele. Mesmo que você consiga comprar uma carta, que ele compre, não destrua a relíquia, volte para você e você compre também, você gastou 2 manas para dar uma carta para cada um. Eu vejo essa carta aqui como uma carta horrorosa, tá? Vou dar nota 1 para ela. 1 para ela e 0 para tradução. Aqui nós chegamos no Caçador da Seita do Terror. Uma unidade, 3 de força, 3 de vida, furtividade, com a nova mecânica do 7. A furtividade você não pode ser alvo até que ela faça alguma coisa, até que ela ataque. Ela está escondida de ataque e de efeito de magia. Lembrando que magia em área ainda pega nas unidades furtivas. Eu acho que ela disputa slots muito importantes, como o do próprio pesquisador, o Spectre Crew Attack, o Cimitarra da Catarina, o Moonlight of Alessia do Earthing. O espaço 3 dos decks está muito consolidado. Essa carta aqui
Não tem um corpo legal, furtividade sem elusive, não vejo sentido. Se ela ainda fosse elusiva, ela teria uma nota maior, mas desse jeito aqui eu não consigo pensar de um jeito que não seja uma carta horrível, né? Uma carta ruim. Fica para a próxima, para o nosso caçador. Chegamos então na Conexões do Mercado Negro. Inclusive, ela foi dada de graça para quem já tinha conta no Paralelo. Muita gente pegou uma cópia de Conexões do Mercado Paralelo NFT de graça. Muito obrigado, Paralelo. Ela é uma magia de 3 manas que tem o seguinte efeito. Perfeito, aqui nós temos mais um erro de tradução, tá? Mais um erro de tradução. Não é isso, tá? O que que ela faz de verdade? Esquece isso. Ela gera 3 pistoleiros 1/1 na sua mão que não podem ser bancados, ou seja, esses pistoleiros não vão se transformar em energia. E o pistoleiro tem o seguinte efeito: quando ele entra em campo, ele causa 1 de dano. Então ela é uma magia de 3 que gera 3 criaturas na sua mão que causam dano. O que que você pode pensar sobre isso? A Catarina consegue tirar valor disso com a relíquia dela, que aumenta dano causado. Então cada pistoleiro vai causar 3 de dano. Num deckzinho controle, ter 3 pistoleiros para ativar as magias que só funcionam quando as criaturas estão feridas não é ruim. No deck neutro também você pode queimar esses tokenzinhos, esses pistoleiros com a Deck Sanctuary. Você pode usar esse tiro de 1 para completar com a máquina do Algencor. Eu vejo essa carta como uma nota 3, tá? Ela é interessante, pode ser que um dia veja jogo sim. Tá, o Insurgente do Oculto eu não vou perder muito tempo com ele, tá? Ele é uma unidade 3, 2/2 e evasiva. Ela evasiva é o que? Ela pode atacar qualquer criatura em campo, qualquer coisa em campo. Ela ignora o defensor, ela meio que passa por tudo. E quando você joga um efeito, ela ganha furtividade. Então, mesmo se ela fosse evasiva e furtiva, ela não seria boa. Eu entendo que aqui o objetivo é ela atacar, depois você faz o efeito para ela permanecer furtiva. Mas com esse ataque aqui, amigo, num slot tão importante quanto o 3, eu não tenho dúvidas que ela é horrorosa. Ops, aqui é uma carinha triste, tá? Horrorosa, nossa amiga insurgente do oculto. Aqui nós temos o negociante de inteligência. O negociante de inteligência ele tem um agrupamento, tá? Tá errado aqui, não é reunião. Um agrupamento. Quando ele entra em campo, ele revela uma unidade inimiga aleatória com furtividade. Antes vamos falar do corpo dele. Ele é 3 manas, 2 de ataque e 4 de defesa, tá? Ele é bem honesto nos atributos dele. 4 de vida legal. Quando ele entra em campo, faz o agrupamento, revela uma unidade inimiga furtiva. Mais uma carta que serve para counterar as outras cartas do set que tem furtividade. Perfeito? Então ele tira a furtividade de alguém. Sempre que uma ou mais cartas forem reveladas, compra uma carta, né? Sempre que ele tirar uma... Em inglês está mais claro isso, tá? Aqui pode ficar meio confuso em relação a bancar cartas, mas não. Sempre que ele revelar, sempre que uma carta for... Ele não, né? Sempre que uma carta furtiva for revelada, compra uma carta. Então ele é uma possível compra se o cara for revelado, mas... ele disputa espaços muito importantes, como já foi dito aqui. Nesse momento, eu dou para ele 2,5. Se tiver cartas furtivas muito fortes, tu vai ter que colocar ele no deck para ele counterar essa mecânica de furtividade. Mas eu não vi nenhuma coisa absurda furtiva que precise ser revelada. Então, vamos dar 3, vai. Pode ser que ele veja jogo, dependendo do meta, a situação, mas no geral é uma carta bem ruinzinha. Aqui nós temos mais uma criatura comum do set de Deception, com agrupamento, agora sim escrito certo, né, o agrupamento. No próximo turno, ops, outro erro de tradução, tá, esquece isso, não faz isso. Temos aqui um corpo interessante, né, 3 de ataque, de custo, 3 de ataque, 3 de vida. O que ele faz? O agrupamento dele quando ele entra em campo, ele dá para outra criatura defensor e shielded. O que é defensor? Defensor serve para bloquear o ataque dos inimigos e shielded serve para a pessoa tancar magia. Se ele pudesse dar esse efeito para si mesmo e ele entrasse com um possível defensor com shielded, ele seria uma carta melhor. Mas como depende de dar alvo em outra criatura, ele é uma criatura lenta para o meta atual.
Além do mais, né, o slot 3 ele é bem disputado, né? Então é isso. Nosso querido Perturbação. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos uma melhoria. A melhoria seria um equipamento. Você atacha ela com custo 3 numa das suas criaturas, tá? Nós temos a pistola de gatilho rápido. A pistola de gatilho rápido, ela dá implacável. Não sei se é implacável. Não sei o que faz implacável a tradução exatamente, mas resumindo a unidade que está com a pistola de gatilho rápido ataca 2 vezes por turno. Essa unidade, esse upgrade ele é bem interessante, ele pode ver jogo sim. Eu consigo imaginar algumas situações como você dá um ONG no turno 5, olha 5 do topo, pega a pistola. No turno seguinte você equipa a pistola no ONG e o ONG bate 14 na sua cara. Provavelmente vão ter outros combos com outras criaturas em outras situações. Então ela é uma carta nota 3, tá? Uma carta que ela pode ver jogo. Muito interessante a pistola do gatilho rápido. Tá, aqui a gente tem uma carta, uma carta do tipo efeito, né? Uma magia, uma carta comum. Ela pode ser usada do seu depósito, ou seja, você pode bancar ela e usar ela por 5 manas. Eu gosto desse tipo de efeito, dá uma versatilidade para a carta. E ela cria 3 cápsulas de escudo. O que é uma cápsula de escudo, Lovely? São aqueles 0/2 token defensor que você começa o jogo quando você está em segundo. Ela é uma carta interessante, tá? Você consegue tirar valores dessas cápsulas de escudo, como por exemplo Kaneremaia, que as cápsulas elas são defensores, então elas vão ganhar ataque. Você consegue tirar efeito delas com o Triumph of Earth, com o Triumph of Iron e de várias outras formas dá para tirar um valor dessas cápsulas. O problema ela é muito lenta para o jogo atual. Não acho que ela vai ver jogo, tá? Aqui nós temos um bombardeio. O bombardeio foi também uma carta dada de graça pelo Paralel para todo mundo que tinha conta feita até mês passado. Eles lançaram lá, você podia ter pego uma bombardeio NFT de graça. Muito obrigado, Paralel. Ela é uma magia de 4 manas e um efeito, né? Uma magia. Causa 3 de dano a cada unidade. Cara, isso é muito interessante. E mais uma vez, ó, lançamento do depósito. Você pode bancar ela no começo do jogo. E se você precisar, gastar ela no turno 8 direto do seu banco. Isso é muito interessante. Gosto dessa mecânica versátil. Essa carta aqui é uma carta que ela vai ver jogo, na minha opinião. Muito forte, bombardeio. Aqui nós temos uma outra magia, tá? Um custo 4. Coloque a unidade alvo no banco, se possível. Caso contrário, elimine-a, né? Essa aqui, ela disputa espaço com a nossa prisão, né? O enclausuramento ela é aquela magia de 4 manas universal que manda o cara de volta pro deck, né? A diferença é que essa aqui, em vez de mandar pro deck, ela banca a carta. Então você tá dando uma energia pro inimigo. Ao meu ver, ela é inferior ao enclausuramento. Só que em contrapartida, né? Enquanto o enclausuramento manda pro deck e a carta eventualmente pode voltar para campo, se o cara tirar ela no turno seguinte, por exemplo, essa aqui literalmente manda o cara pro banco, a carta nunca mais vai voltar, né? Muito difícil. Dito isso, eu ainda prefiro enclausuramento porque dar uma energia pro inimigo não é bom. Eu vou dar para essa carta aqui uma nota 3. Pode ser que venha ver jogo sim, mas no geral o enclausuramento é melhor. Chegamos nessa carta aqui, um efeito de custo 4, cuja a nossa... Opa, levar spoiler aqui. Cuja a nossa tradução do nome tá errado, tá? Eu não lembro qual que é o nome em inglês. De fato é o Gozan, esse aqui, o nome desse personagem é Gozan, mas o resto do nome tá errado, tá? Então, a magia de 4, Gozan, ela diz o seguinte: você vai revelar uma carta inimiga aleatória e você pode jogar uma carta dela sem pagar o seu custo. Então vamos lá. Revelar uma carta do banco do inimigo. O que é o banco, Lovely? É as energias dele. Então a gente já começa a entrar numa aleatoriedade que eu particularmente não gosto, mas tem gente que adora. Você vai revelar uma carta aleatória das energias dele. Então você pode pegar tanto aquele drop 1 que ele jogou fora, quanto o drop 10 do deck dele. Não tem drop 10 no jogo, né? Mas tanto o drop 7 que tem no deck dele aleatoriamente, vai ser aleatório, né? E colocá-la em campo sem custo. Se você fizer isso, você cura a sua vida equivalente ao custo da carta e causa a quantidade de dano igual ao custo da carta em uma vez a cada alvo inimigo aleatório.
Então, ela basicamente ela imita o efeito do Gozan, né? Que o Gozan é uma criatura lendária de custo 4, que ele também faz algo parecido. Então vamos lá, você revela uma carta inimiga, sai um monstro de custo 3. Você invoca esse monstro para o seu lado do campo, você cura 3 da sua vida e causa 3 de dano distribuído aleatoriamente entre a mesa do oponente. Ela é uma carta, sinceramente, que é muito aleatória. Eu particularmente não gosto de jogar com cartas tão randômicas, ainda mais no competitivo. Mas não tem como dizer que ela não é uma carta que pode acabar com um game, né? No turno 4 ali, se tu revela uma carta absurda, tu pega uma vantagem muito grande. Pra mim, essa carta pode ser que ela veja jogo, tá? Ela é uma nota 3. Talvez nesse Cípios novo de revelar, num deck controle, no próprio Algincor neutro, na Nian, que quer ficar spamando a magia o jogo inteiro para ganhar valor na heroína no turno 9. Ela é uma carta assim que pode ser que veja jogo. Mas pela sua aleatoriedade, eu não vou dar uma nota 4 para ela. Ok, chegamos na nossa primeira carta lendária a ser avaliada aqui, né? É uma unidade de 4 manas 11/11. O Bruto. Para cada carta do tipo universal no seu baralho, ele recebe -1/-1. O que isso significa na prática, Lovely? O meu deck tem 2 sabotadores, né? Sabotador é uma carta bem comum nos baralhos, que é um minion de 3 manas que destrói relíquia. Eu uso 2 sabotadores e 2 no snitching, né? Que é o sem delação, que é um silence de custo 0, que todo mundo também usa. Então, só de você já usar 2 sabotadores e 2 sem delações, ele recebe -4/-4. Então, ele vai ser um 7/7 nesse cenário, né? Então, para cada carta que você usa universal no seu baralho, ele cai em 1 e vai diminuindo o ataque dele. Essa é uma carta bem interessante porque, por exemplo, o Cípios, ele é um deck que ele usa pouquíssimas cartas neutras, ainda mais agora que veio no set dele o próprio sabotador dele, né? Uma criatura de 3 manas que remove relíquia, então ele já vai tirar o sabotador do baralho. Então eu consigo ver esse cara sendo um 4 mana 7/7 em muitos decks, sabe? Eu acho que essa carta é uma carta boa, ela vai ver jogo e é isso. Aqui nós temos uma relíquia de custo 4 e talvez aqui eu vá queimar minha língua, tá? Como é que funciona essa relíquia? Quando uma unidade aliada entra, você ganha um marcador nela e então você ativa, remove todos os marcadores nela e ganha energia igual aos marcadores removidos. Então, o que isso acontece na prática? Ela custa 4 de mana para ficar juntando marcadores e te dá muita mana num turno de combo, tá? Eu particularmente achei essa carta horrorosa, velho. Essa carta ela é muito lenta pro meta atual, pensando no competitivo. Você pode descer ela e, tipo assim, ela ser removida e não gerar nada. Você perdeu 4 de mana, perdeu uma carta da mão. Além do mais, você desceu ela, certo? 4 quarto de mana. Aí no próximo turno tu invoca 3 criaturas. Então você teria 3 de marcador. Então o seu turno 5 você poderia fazer algo de 8, por exemplo. É muito legal. Mas para você tirar um valor bom, eu penso que pelo menos teria que ter 4 marcadores, né? Para equivaler à rodada que você perdeu sem fazer nada, né? E aí, para você juntar 4 marcadores, você teria que, sei lá, esperar 2, 3 turnos. Vai, 2 turnos, vai. Se o deck estiver bem montadinho para fazer ela rodar, 2 turnos. Ou até um. Cara, eu não consigo ver essa relíquia ficando viva tanto tempo em campo para gerar esse efeito. E mesmo que ela fique viva e gere suas 6 manas, vai, no turno 5, e você chegue a 11 manas, cara, o que você vai fazer com 11 manas, né? Tipo, beleza, você vai dar um Ong, encher sua mão, encher o campo, mas aí você precisa ter um Ong, você combar ela com um Ong, já são 2 lendárias juntos, assim, não, eu não consigo. Pode ser que eu queime a língua, essa carta pode ser extremamente roubada e mude o meta do jogo até, mas pra mim essa carta ela é muito lenta, cara, ela é muito lenta pro nosso jogo atual. Vamos lá, aqui a gente tem mais uma unidade lendária, tá? Confesso pra vocês que eu achei que essa unidade ela fosse comum. Não sabia nem que era lendária. Ela custa 4, 3/3. E além da primeira carta de cada turno que um jogador compra, ele perde 4 de vida. Aqui é um 4, tá? Não tá aqui, mas é 4. O que isso significa na prática, Love? Se o cara comprar mais de uma carta no turno, ele vai levar 4 de dano para cada carta excedente. Como no paralelo você comprou uma carta no começo do turno e uma carta no final, quando você banca,
inevitavelmente ele vai dar 4 de dano pelo menos no oponente. Se durante a rodada ele dá um pesquisador, ele vai tomar mais 4 de dano nele. Só que aqui a gente entra em umas considerações, né? Você vai dar 4 de dano para si mesmo também, né? No turno que você invoca ele. E pode ser que ele seja removido no turno do oponente antes de sequer gerar esse efeito de 4 de dano. Vamos partir para o cenário onde você consegue causar 4 de dano no oponente. O oponente não remove ele. Eu não acho que 3/3 vai justificar esse 4 mana aqui. Ele tem um corpo ruim, ele disputa uma rodada de turno 4, onde a gente tem. Porque isso aqui a gente vai ver o que? Num deck de agro, né? É uma carta lendária. Ele disputa slot com a própria Catarina, que é 4 de mana. Disputa com a Nehemiah, que é 4 de mana, tá? Nehemiah eu sei que não é agro, mas é só citando um exemplo. Eu acho que existem coisas tão legais para fazer no turno 4 e eu não consigo me pensar num cenário onde o caramba saquei o punidor. Não, para mim essa carta aqui é uma carta lenta pro turno atual. Se ela fosse 3 manas, talvez ela fosse ver jogo, tá? 3 manas causa 4 de dano. Porque assim, se ela fosse 3 manas, mesmo você jogando ela em campo sendo 3/3, eu acho que ela seria removida, tá? O cara só ia trocar nela e ele não ia nem chegar a tomar esses 4 de dano. Tá, aqui nós temos uma unidade de 4 de manas, Tempestade da Seita do Terror. Agrupamento. Ela recebe mais um para cada unidade inimiga e recebe defensora. Então, se o inimigo tá no turno 4, ele tem 4 criaturas, você usa Tempestade da Seita do Terror. Nossa, que nomezinho grande, hein? Ele vira um 6/6 com defensor. Dito isso, eu acho que essa carta aqui é uma carta nota 2, tá? Não vou perder muito tempo com ela. Esse cenário aqui que ela vira um 6/6 é interessante, Love? Mas isso não vai acontecer quase nunca. Ela só ajuda numa matchup específica que é contra Cípios. E mesmo contra Cípios, não se justifica. Esse turno 4 dela não se justifica. Aqui a gente tem, né, um efeito, né, uma magia de 4 manas bem interessante. Essa Vasculha os Arquivos, ela replica o efeito do nosso querido Wong, né? Para mim, a lendária mais forte do jogo atualmente. Você observa as 5 cartas do topo do seu baralho e escolhe qualquer tipo de carta diferente que esteja lá entre elas. Por exemplo, você puxa 5 e tem uma criatura, uma magia e um equipamento. Você pode pegar uma de cada, certo? Então, se veio essas 3, tu comprou 3 cartas. É uma carta interessante. Eu não sei muito bem se ela vai ver jogo, porque o jogo tá muito rápido, mas também seria leviano não dar uma nota 3, né? Dentro do baralho certo, das condições certas, eu acho que essa carta ela pode ver jogo sim, porque comprar 3 cartas, lembrando, tem que tentar comprar com 3 cartas, né? Mas o cenário mais comum que vai acontecer é você olhar 5 e só ter 2 tipos de carta, né? Que é o efeito, que é a magia, e a unidade. Então, no geral, ela é 4 manas, olha 5 do topo, compra 2 cartas. Então, nesse cenário, você vai gastar o seu turno 4 inteiro para comprar 2 cartas. Eu não sei muito bem o quão valor isso vai ser. Na minha mente, eu não vou dar 2 para ela, porque no late game isso pode gerar um valor absurdo. Então, alguns decks ainda podem se beneficiar dela. Chegamos à criatura de custo 7, 8/8, chamada Nave da Distorção Consumidora de Energia. Né? Um baita nome. Um baita nome de RG para nossa Nave da Distorção. E aqui tá errado, tá? Aqui não é reunião, aqui é agrupamento. Ela ativa esse efeito assim que ela entra em campo. Confesso que essa carta me deixou intrigada, né? Ela tem um corpo até que legal. O efeito dela, ele é bem curioso. Qual que é o efeito dela? Ela entra em campo e aí você escolhe uma carta de cada tipo diferente que você tem no seu banco. Então, por exemplo, você tem bancado, certo? Bancados são as cartas que você arrasta pro lado e deixa como energia. Você tem bancado uma criatura, um efeito, que é uma magia, uma relíquia, por exemplo, e um equipamento, certo? Quatro tipos diferentes. Você seleciona esses 4 tipos, esses 4 tipos vão ficar bancados e todo o resto vai voltar para sua mão. Então, na prática, você perde a energia para comprar carta. Essa é uma carta extremamente diferente, com uma mecânica bem diferente. Eu pensei, sinceramente, em dar 2 para ela, porque acho muito lento, acho esquisito. No turno 7, se você tiver, o normal de um baralho é que vai ter bancado, com certeza, uma unidade e um efeito, correto? Aí digamos que você tem um equipamento também no turno 7. Você vai comprar 4 cartas.
Só que você vai perder 4 de energias e você vai ter que ter espaço para ter essas 4 cartas na mão. Então ela é uma carta curiosa, tá? Eu vou dar para ela aqui um 2,5. Acho ela lenta, mas acho que talvez em algum deck ela forme algum combo muito interessante. Tá, vamos à última carta analisada universal do set, que é a Bombardeio Orbital. 8 manas, uma magia. Causa 20 de dano dividido aleatoriamente entre todas as unidades que não são veículo. Então, não preciso dizer que num deck de veículo, né? Essa carta vai ser absurda, né? Você tem num deck de veículo, essa carta nota 5, ela vai causar 20 de dano em tudo, menos nas suas criaturas. Só nas criaturas do oponente. Muito roubada. Ela já entra automaticamente no deck de Aid Kill e do Markolian. E talvez até faça nascer decks de veículo de outras facções. É isso, galera. Chegamos ao final da análise do nosso conteúdo aqui de decepção, as cartas novas neutras que chegaram no Paralel. E fiquem ligados que já já vai vir a análise do nosso querido Shroud.